O que o João Grilo, o Jack Sparrow e o Tyrion Lannister têm em comum? É tanta qualidade que exige para dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado. Eles podem parecer bem diferentes, mas na verdade, todos eles representam um mesmo tipo de personagem, o arquétipo do trapaceiro, ou no termo original, o trickster. Personagens como Jack Sparrow, por exemplo, não são exatamente vilões. Eles são caóticos, imprevisíveis, vivem enganando os outros, mas muitas vezes acabam salvando a situação de forma brilhante. No vídeo de hoje, a gente vai entender melhor esse arquétipo, como reconhecer o trickster nas histórias e qual é o papel que ele costuma desempenhar nas narrativas. Algo que acontece muito com leitores de literatura clássica, principalmente com quem está começando essa jornada, é o seguinte: você lê uma obra, percebe que há ali um material muito rico, uma verdade simbólica profunda, uma linguagem capaz de traduzir as experiências humanas universais. Mas, ao mesmo tempo, você sente que não entendeu tudo. Já aconteceu isso com você? Isso acontece porque os grandes textos literários não funcionam só no nível de enredo. Quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, mais a gente revisita os textos, mais a nossa percepção se amplia. E uma das formas de enxergar essas camadas é começar a reconhecer certos padrões que se repetem nas histórias. No caso do enredo, a gente pode falar, por exemplo, dos tropos narrativos. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que são os tropos e mostrando vários exemplos deles. E no caso dos personagens, a gente pode estudar os arquétipos. E isso permite que a gente comece a perceber que certos personagens cumprem funções muito específicas dentro das histórias, que eles fazem parte de uma tradição simbólica e eles representam ideias que vão muito além daquela única obra em particular. E o arquétipo que eu escolhi para a gente conversar hoje é um dos mais fascinantes da tradição narrativa, o arquétipo do trapaceiro. A tradução trapaceiro não é uma tradução perfeita, porque em português essa palavra costuma ter uma conotação negativa, né? Trapaceiro, já acho que é uma pessoa ruim, uma pessoa má, ela carrega esse julgamento moral. Já trickster é um termo mais amplo. Ele é usado por antropólogos e psicólogos como o Paul Redan, o Carl Jung, para descrever uma figura ambígua que aparece em mitos e histórias de muitas culturas diferentes. O personagem que é astuto, que vive quebrando as regras. Pensa em como a palavra trickster vem da palavra em inglês para trick, truque. Então, é aquela figura que é capaz de fazer truques, de enganar, e muitas vezes de forma tão carismática que ele vira o nosso personagem favorito da história. E eu quero demonstrar como que esse arquétipo aparece em algumas obras clássicas, mas antes eu vou definir aqui o trickster em 5 pontos principais, que são características que quase sempre estão presentes nos personagens desse arquétipo, para que você depois consiga reconhecê-las quando eu passar para os exemplos. Primeiro, ele é um ser do limiar. Isso significa que o trickster mora na borda, no limite, na fronteira entre dois mundos. Ele transita entre os mundos, entre a ordem e o caos. E ele não é exatamente o herói no sentido clássico, que carrega o dever moral e que move a trama pela sua virtude. E ele também não é o vilão clássico, que se opõe ao bem e serve de um obstáculo, claro. Então, pode ser um pouco complicado de explicar esse arquétipo, né? Porque ele pode ser o protagonista da história, ele também pode ser o antagonista ou até mesmo um personagem secundário da história, mas ele nunca é óbvio. E por essa natureza limiar, ele pode atuar como um mediador, porque ele não está preso às amarras sociais. Eu vou resumir o segundo ponto com uma fala do antropólogo Paul Redan. O trickster é uma consciência indiferenciada. Com essa expressão, a ideia é que o trapaceiro representa uma forma de consciência ainda ambígua, meio misturada, onde o instinto e a inteligência, a animalidade e a humanidade ainda não aparecem totalmente separados. Então, ele é movido por impulsos básicos, assim como os animais. Ele age por instinto, por fome, por curiosidade, por desejo, mas ele também possui uma habilidade técnica e verbal que o permitem manipular a realidade ao seu redor em seu favor. Isso
aparece principalmente no trickster mítico arcaico. É como se ele fosse um rascunho do ser humano, uma figura incompleta. O terceiro ponto é que o trickster tem um tipo de inteligência muito específica. É a astúcia do improviso. Sabe, diferente do herói clássico que resolve tudo na base da força, do dever ou da virtude, o trapaceiro não depende da sua força ou da sua nobreza de caráter para vencer. Ele consegue improvisar com os recursos que ele tiver ali na hora, né? Ele consegue perceber as fraquezas dos seus inimigos e usá-las a seu favor. E como ele não precisa ser um modelo de virtude, ele mente, ele engana, ele faz o truque ali no calor do momento, seja por malícia ou só para sobreviver por mais um dia, a depender do personagem. E quase sempre ele faz isso com uma camada de humor e ironia, porque no fim das contas o trapaceiro é aquele que enxerga o que todo mundo finge que não vê, e ele faz piada disso, né? Ele é o primeiro a apontar o dedo para a hipocrisia dos outros personagens e rir da cara deles. E isso nos leva ao quarto ponto. O trapaceiro é o catalisador da mudança. Quando ele aparece em cena, as coisas não continuam como elas eram antes. E como ele sempre age pensando em si, em seu próprio benefício, ele acaba criando situações bem absurdas, né? E o público ou o leitor ri, porque são situações ridículas. Mas, no fundo, essas ações irresponsáveis são aquelas ações que movem a história. Então, ele mexe com a estrutura da realidade e ele obriga aquele mundo a se reorganizar. Por isso, esse é um arquétipo tão presente em mitos de criação. O mundo só toma forma depois que o trapaceiro faz alguma bagunça. E o quinto ponto é a ambiguidade moral. É impossível rotular moralmente o trapaceiro. Então, ele não é nem do bem e nem do mal. Sabe aquela sensação que você não consegue encaixar o personagem dentro de uma caixinha? É exatamente isso. Ele é impossível de rotular. Então, em um momento, ele pode estar fazendo uma brincadeira cruel e no momento seguinte é ele quem traz a cura ou a solução que ninguém mais via. Ele tem essa natureza dupla. Ele é uma figura que beira o ridículo, mas que carrega ali dentro um núcleo de transformação profunda. Ele não deixa a história ficar simples demais, né? Ele não deixa o leitor se acomodar. É como se ele estivesse ali para nos lembrar o tempo todo que o mesmo caos que destrói o reino pode ser o que acaba salvando todo mundo. E tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Com o trapaceiro, a gente nunca sabe o objetivo real. Ele é o mestre do jogo. Então, no fim das contas, ele inclusive pode estar enganando a gente, o público, o tempo inteiro. Agora, para você entender como essas características funcionam na prática, vamos tornar tudo isso mais concreto com alguns exemplos de personagens que seguem esse arquétipo. Nos mitos antigos, o trickster costuma aparecer como uma figura divina, ligada ao caos, à transformação. Pensa, por exemplo, no caso do Loki, da mitologia nórdica. Mas, com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais humano. Nós vamos ver, então, exemplos de toda essa evolução. Mas vamos começar por um exemplo da mitologia, com o deus que era o mensageiro, que os gregos chamavam de Hermes e os romanos de Mercúrio. Ele é, sem dúvida, o trickster por excelência da tradição ocidental. A lenda diz que Hermes nasceu durante a aurora, que é inclusive um momento de transição, né? A mudança da escuridão para a luz. E isso já é simbólico. Enquanto as outras divindades representam aspectos estáveis da natureza ou da sociedade, Hermes é o deus do movimento, da transição. Ainda bebê, ele pula do berço, sai da caverna onde ele nasceu e rouba o gado do seu irmão Apolo. E como que ele faz isso? Ele inverte os rastros do gado. Ele faz as vacas andarem de costas para confundir o irmão, que é justamente o deus da ordem, da razão, do intelecto. Então ele engana Apolo, ele inventa justificativas mirabolantes. Mas ao mesmo tempo, é nesse mesmo dia que ele inventa a lira. Ele pega uma tartaruga e transforma o casco dela em um instrumento musical. E é aqui que o arquétipo brilha, né? Hermes é o deus que faz uma coisa virar outra. Ele pega o que é bruto, o que é animal, ele enxerga o potencial que existe ali e transforma isso em cultura, em arte, em linguagem. E ele é o mensageiro, o mediador.
o deus dos caminhos e das travessias. Ele é o único que pode transitar livremente entre o Olimpo, a Terra e o submundo, porque ele é o mestre da circulação. Então, o Hermes não fica parado em uma caixinha moral, ele é a própria personificação da mobilidade. Então, onde existe uma fronteira, Hermes está lá para atravessar, e quase sempre para deixar tudo um pouco diferente. Um exemplo épico desse arquétipo é o personagem principal da Odisseia de Homero, Odisseu. Odisseu não é o herói que vence porque ele é super forte ou um grande guerreiro, como é o caso de Aquiles na Ilíada. Odisseu é o herói da Metis, uma palavra grega que define exatamente essa inteligência astuta, que sabe dar um nó no adversário. Pensa, por exemplo, no episódio mais famoso da Guerra de Troia, que é o Cavalo de Troia. Depois de 10 anos de cerco, sem conseguir derrubar as muralhas pela força, o que o Odisseu faz? Ele usa a simulação. Ele convence os gregos a fingirem que desistiram da guerra, deixarem um cavalo gigante de madeira na praia como um presente e se esconderem dentro dele. Então aqui aparece com clareza essa dimensão trickster de Odisseu, né? Eles não eram guerreiros melhores com a espada, mas eles venceram, porque eles foram capazes de criar uma narrativa falsa que o inimigo aceitou como verdade. E tem também aquele momento genial em que ele fica preso na caverna do Ciclope Polífemo, que é um gigante de um olho só que devora os homens. E Odisseu sabe naquele momento que ele não conseguiria escapar se ele tentasse lutar contra o inimigo, porque ele era muito mais forte do que Odisseu, né? Então o que ele faz? Ele oferece vinho, deixa Polífemo bêbado e quando o Ciclope pergunta o nome dele, Odisseu responde: "Meu nome é ninguém". E aí, quando o Odisseu fura o olho de Polífemo para fugir, ele grita por socorro para os outros ciclopes: "Socorro, ninguém está me matando!" E os outros ciclopes respondem: "Bom, se ninguém está te matando, então isso deve ser um castigo dos deuses, né? E a gente não pode fazer nada." Então percebe como é uma brincadeira com a linguagem que salva a pele dele. O trickster entende antes de todo mundo que o mundo é feito de signos. E que se você manipula as palavras, você manipula a própria realidade. E se eu te perguntar, qual animal você acha que melhor representaria o trickster? Você provavelmente pensou na raposa. E isso acontece porque o nosso imaginário ocidental foi educado a partir das fábulas da antiguidade, como as fábulas de Esopo, onde a raposa já aparecia usando a lábia, né, para conseguir o que ela queria. Porque pensa bem, lá na floresta da fábula, você tem o leão, o lobo, o urso, que são animais que resolvem tudo na base da mordida, da força, né? E são muito mais fortes do que a raposa. Se a raposa fosse tentar lutar contra um leão, a história duraria 2 segundos, né? Então, o que o trickster faz? Ele muda as regras do jogo. Ele usa os seus superpoderes, a linguagem, a astúcia, o charme, para manipular e enganar os outros e vencer. E essa raposa que a gente conhece das fábulas da Grécia Antiga acabou crescendo e ganhando uma vida própria muito maior durante a Idade Média. Foi nesse período que surgiu o ciclo de Reynard. Os autores medievais pegaram aquele animal astuto das fábulas e o transformaram em um personagem com nome, com família, com uma personalidade complexa. O Reynard não era mais uma raposa qualquer. Qualquer raposa pode funcionar aqui. Não, ele era o trapaceiro oficial da literatura europeia. E aqui a função do trickster muda um pouquinho de tom. Se na fábula o objetivo é dar uma lição de moral, no ciclo de Reynard o objetivo é a sátira. Para entender o impacto dessas histórias, a gente precisa olhar como a sociedade medieval era organizada, né? Ela era extremamente rígida, baseada em hierarquias que ninguém ousava questionar. Tinha o rei, tinha a nobreza, tinha o clero, cada um tinha um papel fixo e uma autoridade sobre os outros, né? E o ciclo de Reynard faz uma paródia dessa estrutura. Os animais funcionam como máscaras para essas figuras de poder. Então, o rei leão representa a monarquia, a justiça. O lobo personifica a força da cavalaria. E o urso representa a nobreza orgulhosa. E, na teoria, esses personagens deveriam ser os pilares da moralidade, né? Mas a raposa entra em cena para desconstruir essa imagem. Ela é o personagem que aponta o dedo e diz:
olha, a autoridade só tem esse poder enquanto a gente, que é o povo, acredita nessa seriedade, nesse poder. Então, quando o Reynard faz o rei e a corte parecerem bobos, ele está, na verdade, dando voz ao povo, né, que queria rir de quem mandava neles. Eu trouxe esses exemplos desde a antiguidade até a Idade Média, porque é importante perceber que o trapaceiro assume formas diferentes dependendo da história. Ele não vai ser sempre igualzinho em todos os seus aspectos, né? E agora a gente pode avançar um pouco no tempo e olhar para um momento em que esse arquétipo aparece de forma particularmente sofisticada e variada: o teatro de Shakespeare, já no Renascimento. Eu quero trazer esse exemplo porque na obra de Shakespeare, o trickster não surge como um tipo único, então fica bem claro perceber como, com vários personagens muito diferentes entre si, ele consegue criar esse mesmo arquétipo, né? Compartilhando os mesmos aspectos e realizando esses aspectos de maneira bem distinta. Muitas vezes o personagem não segue exatamente o arquétipo do trickster, mas ele cumpre a função do trickster em algum momento da narrativa. Por exemplo, em Rei Lear existe o bobo da corte, e ele é o único personagem que pode falar livremente com o rei. Ele não é um trickster puro, porque ele não tem intenção de enganar ou de manipular para obter vantagem. Mas ele tem sim esse tom do trickster, porque ele consegue desorganizar as estruturas de poder a partir da linguagem, já que ele tem essa posição social que concede a ele a possibilidade de dizer coisas que ninguém mais ousaria dizer. E ele acaba sendo justamente quem aponta as verdades mais duras sobre a situação do rei. Então, ele cumpre sim essa função do trickster na narrativa. Outro exemplo é o personagem icônico Falstaff, que aparece em Henrique IV. Ele é mentiroso, oportunista, vive improvisando maneiras de escapar das consequências das suas ações, né? E ele é um cavaleiro, mas ele rejeita a honra. Ele ridiculariza os valores nobres. Então, ele é uma versão carnavalesca do trickster, né? Ligada à inversão de valores e à zombaria das normas sociais. A gente poderia dizer que ele é uma mistura de pícaro e bufão. E tem também um dos meus personagens shakespearianos favoritos, o Puck, de Sonho de uma Noite de Verão. Ele talvez seja um dos exemplos mais reconhecíveis do trickster em Shakespeare. O Puck é um espírito travesso que passa a história inteira criando confusão entre os casais apaixonados, provocando mal-entendidos e situações absurdas. Mas o Puck não faz isso por crueldade. Ele tem algo de lúdico, de folclórico. Ele representa o trickster em sua forma mais brincalhona, metafórica, mais próxima da travessura do que da perversidade. Bem parecida, aliás, com a figura do nosso Saci Pererê. E se a gente quiser ver o lado mais sombrio desse arquétipo, um verdadeiro vilão trapaceiro, tem o Iago na peça Otelo. Ele é o mestre da manipulação e ele usa a inteligência do improviso para destruir a vida do protagonista. Diferente do bobo ou do Puck, o Iago não engana por sobrevivência ou por brincadeira. Ele engana por ressentimento, por desejo de caos, né? Ele é aquele tipo de trickster que conhece exatamente as fraquezas psicológicas de quem está ao seu redor e planta sementes da dúvida, né? Com uma habilidade verbal absurda. Agora eu quero trazer um exemplo muito amado e que eu acredito ser um dos mais acessíveis do arquétipo do trapaceiro. Tom Sawyer, personagem criado pelo autor americano Mark Twain em 1876. Eu quis trazer esse exemplo porque, nesse caso, o trickster sai do contexto de castelos medievais europeus para se instalar no coração da identidade americana. Aqui ele deixa de ser um deus antigo ou um animal da floresta para se tornar um garoto comum que usa a criatividade para como que hackear um sistema social opressor. Esse é, então, um trickster doméstico e bem mais leve. O Tom Sawyer vive em uma pequena comunidade no Missouri, em um ambiente bastante marcado por regras morais rígidas, por religião muito presente no cotidiano e também por uma disciplina escolar que tenta moldar o comportamento das crianças o tempo todo. E o que é interessante no Tom é que ele não responde a isso se tornando um rebelde ou confrontando os adultos. Em vez disso, ele encontra maneiras muito criativas de contornar essas regras.
tem um ótimo exemplo quando o Tom recebe o castigo de pintar uma cerca. Para qualquer criança, aquilo seria simplesmente um trabalho muito chato, um castigo, né? Mesmo uma punição. Só que em vez de reclamar ou de tentar escapar, o Tom faz algo muito mais inteligente. Ele começa a agir como se pintar aquela cerca fosse um privilégio raríssimo. Então ele finge ali estar tão concentrado, tão satisfeito com aquela tarefa, que os outros meninos observam isso e começam a ficar curiosos. E aos poucos, aquilo que era um castigo vai se transformando em algo desejável. E o resultado é que os outros garotos não apenas fazem o trabalho por ele, mas eles chegam a oferecer pequenos objetos pessoais, como se fossem os seus próprios tesouros, em troca da oportunidade de pintar um pedaço daquela cerca. Essa cena é um exemplo perfeito do arquétipo do trapaceiro, por 2 motivos. Primeiro, porque o Tom percebe intuitivamente como funciona o desejo humano. Quando alguma coisa parece exclusiva ou difícil de conseguir, ela imediatamente se torna mais valiosa. E segundo, porque ele mostra como muitas regras sociais dependem, no fundo, da forma como elas são apresentadas. O mundo adulto define aquela tarefa como um castigo, só que Tom, sendo um trickster, muda a narrativa em torno daquela questão e, de repente, o que era um castigo vira um prêmio. O trapaceiro sempre arranja um jeito de sair ganhando da situação. Um exemplo ainda mais simples da malandragem Tom aparece em uma outra cena do livro, onde ele está doente e a tia dele está tratando essa doença com um tônico. Só que esse tônico é super amargo e o Tom odeia esse remédio, né, naturalmente, mas ele percebe que reclamar não adiantaria nada. Então ele faz algo mais esperto, né, mais trickster. Ele finge que ele adorou aquele remédio. Ele pede esse tônico com tanto entusiasmo para sua tia que ele consegue convencer ela de que ele realmente gostou daquele tônico. E aí, já que ele gostou, ela deixa o vidro com ele. Ela confia que ele vai tomar sozinho quando precisar. E é aí que começa o verdadeiro truque. Todos os dias, sem que ninguém perceba, o Tom vai lá e vai derramando uma dose de remédio numa fresta do assoalho da sala, para que o vidro vá se esvaziando e pareça que ele está tomando remédio, né? Só que, em certo momento, ele resolve fazer um pequeno experimento. Ele dá uma colherada desse tônico para o gato. E aí o gato começa a correr pela sala, pular nos móveis, derrubar as coisas, ele fica completamente eufórico. Toda essa confusão que acontece revela, né, o plano do Tom, mas ao mesmo tempo deixa claro o ponto dele. Se aquele remédio provocou esse efeito em um gato, imagina o que vai fazer com uma criança se ela tomar aquilo todos os dias, né? Talvez não seja uma boa ideia. Então, na história do Tom Sawyer, a gente vê vários episódios que demonstram como que o trapaceiro consegue manipular as pessoas, fazendo alguns truques, né, mudando a narrativa em algum momento, usando da linguagem, usando a astúcia. E a gente tem, então, esse exemplo muito bonitinho, puro e leve de um arquétipo que pode ser, sim, algo mais negativo, mas pode também ser algo cômico ou algo que demonstra como é importante a gente perceber a linguagem que as pessoas utilizam, se elas estão realmente nos manipulando, se elas estão dizendo a verdade, se elas têm segundas intenções, e esse é um ótimo livro para entender sobre isso. Outro personagem que é interessante a gente observar quando se trata do trapaceiro é o protagonista de Almas Mortas, do russo Nikolai Gogol, o Chichikov. A gente tem essa edição maravilhosa do Clube de Literatura Clássica, que eu acho uma obra-prima. E o Chichikov, que é o personagem aqui, o herói, anti-herói dessa história, ele não é exatamente um personagem definido pelo arquétipo do trickster, como os outros que a gente viu. A identidade dele estaria provavelmente mais próxima da figura do aventureiro oportunista. Mas mesmo assim eu quis trazê-lo como exemplo, porque a função que ele desempenha na narrativa lembra muito o modo de agir do trapaceiro. O Chichikov é um viajante que chega a uma pequena cidade com um plano muito peculiar. Ele começa a visitar
todos os proprietários de terra daquela região e ele se oferece para comprar os servos que já morreram. Na Rússia, nessa época, existia o sistema da servidão e os servos eram registrados como almas nos documentos oficiais. E esses registros só eram atualizados de tempos em tempos. E isso significava que, mesmo depois de mortos, muitos desses servos ainda continuavam existindo no papel, na teoria. E o Chichikov percebe essa brecha absurda no sistema e ele decide que ele vai explorar essa brecha, né? Ele passa a comprar essas almas mortas por valores baixíssimos. Ninguém se opõe quando ele diz, deixa eu comprar aquele seu servo que morreu. Ninguém entende muito bem o que ele quer fazer, mas as pessoas enxergam aquilo como uma oportunidade de sair ganhando, né? E acabam vendendo os servos mortos para ele. E assim, no papel, o Chichikov passa a parecer dono de centenas de trabalhadores. Parece que ele tem muitos servos. E isso dá a ele prestígio social, permite que ele, por exemplo, obtenha empréstimos ou outras vantagens econômicas. Então, é aqui que aparece esse comportamento típico do trickster. Ele não usa uma força para conseguir o que ele quer. Ele simplesmente conversa, elogia, se mostra uma pessoa muito educada, cria uma boa impressão e ele usa a própria lógica da burocracia para enganar todo mundo. Ou seja, embora o Chichikov não seja um trickster puro, a sua estratégia narrativa é profundamente trickster. Ele revela como um sistema aparentemente sólido pode ser enganado, simplesmente porque alguém percebeu que existem brechas ali para serem exploradas. Percebe que, apesar de contextos diferentes, em todos esses exemplos, o trickster consegue enxergar as brechas que existem na sociedade e se aproveitar delas. Ou ele consegue enxergar as fraquezas dos seus inimigos e se aproveitar delas. O trickster é tão cativante que existem tradições literárias inteiras onde ele é o herói, como o romance picaresco espanhol, por exemplo. E ele continua presente nos filmes, nos desenhos, nas séries que a gente assiste. Só para citar mais alguns exemplos aqui, tem o Pernalonga, o Saul Goodman, o Beetlejuice. E perceber esse padrão nas histórias muda a forma como a gente recebe essas histórias. Porque quando a gente consegue reconhecer um arquétipo sendo usado, a gente deixa de enxergar aquele personagem apenas como uma figura isolada na história e a gente começa a perceber que ele faz parte de uma tradição muito maior, que atravessa épocas e culturas diferentes. E isso amplia a nossa leitura. Aquele personagem passa a ser não apenas um indivíduo dentro da história, mas uma maneira simbólica de explorar certas questões humanas que continuam se repetindo ao longo do tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like se você gostou e comenta se você gostaria de ver a análise de outros arquétipos. E também, se você se lembrar de algum trickster que eu não mencionei aqui, escreve aí nos comentários. Boa leitura e até o próximo vídeo!